Pensadores e pensadoras, Aldo Gonçalves na área para dar continuidade à nossa série Viagens Incríveis, que hoje vai falar sobre Israel e Palestina. Eu tive o prazer de conhecer esses dois países. Um é país, outro é estado, tá aí procurando ser um país também, mas já falo um pouquinho mais sobre isso. Tive o prazer de conhecer esses dois países na viagem que fiz para a Turquia, Egito, que foi o tema da série da semana passada, e hoje vamos falar sobre Israel e Palestina. Pessoal, hoje de farda preta, até porque existe dias fáceis e dias difíceis, e nós estamos passando por dias difíceis com nossos irmãos lá, judeus e palestinos. Vocês devem estar acompanhando os noticiários aí, e nossos povos lá, nossos irmãos voltaram a brigar, né? Essa briga é antiga. Eu não sou um especialista nessa área, mas vou trazer alguns insights aqui. Quem quiser entender um pouco mais pode procurar o Google aí, o YouTube, para entender um pouco mais do que está acontecendo ali entre os judeus e os palestinos. Eu tive, como eu falei para vocês, o prazer de sair do Egito e alugar um carro ali no início de Israel e percorrer todo Israel de carro. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa, super aconselho a quem tem vontade de conhecer o país. Claro, num momento de paz, agora está um momento super difícil, mas, claro, pela situação que nós estamos vivendo da Covid, nem seria possível. Mas, assim, quem tem vontade de conhecer e falar assim, ah, é perigoso, olha, não é perigoso, né? Quando eles estão tranquilos, apesar que a qualquer momento a temperatura pode aumentar, mas é um país seguro sim, é uma potência, né, militar e econômica. Você, na sua busca, na sua procura aí, você vai conhecer um pouco mais. País de primeiro mundo, porém, é um país que está aí, que está sempre em guerra aí com os palestinos, e como eu falei, essa guerra é antiga. Eu tive o prazer, como eu falei para vocês, de rodar o país todo de carro. Foi uma experiência ímpar, e chegando até Jerusalém, que é o principal tema aqui desse vídeo, né? Jerusalém é a capital religiosa, né, de Israel. Sua capital financeira é Tel Aviv, mas Israel entende que tudo dele ali, da parte, né, religiosa, política, ele trata em Israel, e ele não quer abrir mão de forma alguma de Israel para os palestinos. Já os palestinos reclamam Israel Oriental, né, que é a Israel antiga, né, porque dentro de Jerusalém, Jerusalém, dentro de Jerusalém tem a Jerusalém Oriental, que é a Jerusalém preservada, com todos as casas, os prédios bem conservados lá dos primórdios. Então, para os judeus, aquele lugar é santo para eles e é santo também para os palestinos. Aí começa a confusão toda, por isso que eu falei que eu não vou adentrar, explicar detalhadamente essa situação. Vou falar de forma en passant para vocês, mas assim, seria muito interessante, quem quer conhecer melhor, se debruçar para entender a história sobre esses dois povos, que é muito interessante. Então, essa Jerusalém Oriental, que é a Jerusalém antiga, a Jerusalém preservada, vive vários povos ali dentro e tenta conviver em harmonia. E tem muçulmanos, tem judeus, tem cristãos, tudo convivendo ali em harmonia. E de vez em quando a chapa esquenta entre os muçulmanos e entre os judeus. Briga antiga, e atualmente eles estão nessa situação, e já passou de 28 mortos, né? Israel muito poderoso militarmente falando, todo mundo em Israel é obrigado a servir o exército. Quando nós estávamos, eu e minha esposa, visitando, né, Israel como um todo, não era difícil você chegar no shopping e encontrar uma menina de 16 anos, uma menina de 17, um rapaz de 17 anos com arma de grosso calibre
na mão dentro do shopping, porque eles são responsáveis por suas armas. Então eles vão servir obrigatoriamente, quando volta eles levam a arma deles para casa. Eles que guardam a sua arma. Então assim, é um estado, é um país muito interessante de se conhecer, culturalmente falando, economicamente falando, país super desenvolvido, muito interessante. Então foi assim, eu amei conhecer Israel. Fui também à Palestina, muita gente falou, rapaz, não vai lá não. Eu falei, não, eu tô aqui, quem tá no fogo vai se queimar. E fui na Palestina, um estado desgraçado, um estado contrasta totalmente de Israel. Conversando com o povo palestino, eles falavam assim, tá vendo isso aqui que a gente passa? É por causa de Israel. Aí você fala é por causa dos judeus. Aí você fala com os judeus e eles falam, não, é eles que não deixam a gente em paz, não aceitam o que foi acordado. E aí uma confusão incrível, gente, incrível. Mas fui na Palestina, conheci a cidade, né? Conheci o estado da Palestina, que ainda não é reconhecido pela ONU como um país, né? Alguns países entendem que Jerusalém deveria ser, sim, a capital da Palestina, tradicionalmente falando, historicamente falando, como foi que aconteceu tudo, mas Israel não entende desse jeito. Israel tem muito mais força que a Palestina, inclusive Israel é parceiro dos Estados Unidos, que chancela tudo isso daí, infelizmente, tá? E para finalizar esse vídeo aqui, não ficar muito grande, na verdade, para falar para vocês de tudo que vivemos lá, teria vídeo aqui de 1, 2 horas, 3 horas. Não é possível isso aqui no Instagram. Mas só resumindo aqui para vocês, fui da cidade da Palestina e tinha uma placa, né, lá em inglês dizendo: até aqui você não pode passar. Perigo de morte. Avisado você está. E o Waze, na hora o Waze desligou. Eu nunca vi o Waze desligar. Em todos os países que eu visito, que eu viajo, o Waze parou. E a gente ficou em pânico. Eu falei, peraí, eu não sou judeu. Aí eu parei, encostei o carro, antes de passar, né, as portas, né, da placa da cidade lá. Aí cheguei falei com o guarda, olha, eu sou brasileiro, eu não sou judeu, eu queria perguntar, eu posso entrar? Aí ele falou, opa, você brasileiro, você é bem-vindo no meu país. Entre e fique quanto tempo você quiser. Ó, fiquei arrepiado. Porque a gente tava se borrando de medo, tremendo de medo. E ele falou, não, pode entrar, pegue seu carro e venha, você pode entrar. Quem não pode entrar aqui é judeu. Se entrar judeu aqui, levantou a arma. Falei, não, beleza, tranquilo, obrigado. Aí passei, a gente ficou um dia lá nessa cidade do estado da Palestina, foi maravilhoso. E, enfim, esse é um pouquinho da história dessa viagem maravilhosa, denominada Séries Incríveis, né? Toda quinta-feira eu vou estar falando de um país que eu visitei aqui. E você seja muito bem-vindo para conhecer um pouquinho da cultura e de tudo o que aconteceu comigo e com minha esposa nessas viagens aí que nós fazemos. A série continua, próxima semana esteja aqui no Instagram que você vai descobrir qual país que eu vou falar das minhas viagens. Além dessa introdução, eu vou soltar alguns vídeos na sequência sobre tanto Israel como ali a Palestina. Vou falar um pouquinho de Jerusalém. Alguns pequenos vídeos que eu fiz quando estive lá, para vocês terem uma noção do que eu acabei de conversar com vocês aqui, tá bom? Você pense, porque você é da tribo dos pensadores. E quem pensa toma atitudes melhores. Quem pensa passa pelos problemas de forma mais assertiva. Quem pensa toma as melhores ações. Você, não esqueça, pense.
Pessoal, voltei e desta vez do Rio Jordão, ou seja, o lugar considerado por muitos onde o local que Jesus foi batizado por João Batista. Do lado de cá, Israel, do lado de lá, Palestina, e o rio acaba que não é nem de um e nem de outro, porque ambos os países reivindicam a posse, né, desse lugar considerado por muitas religiões como sagrado. Rio Jordão, Israel, para vocês. Olá, voltei e desta vez de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Yes, welcome, você pode, você vem com força, gatinha, vem gostoso. Então, voltei e desta vez do Rio Jordão, um lugar considerado por muitos como o rio onde Jesus teria sido batizado. Então, cheguei ao Monte das Oliveiras, um lugar conhecido no mundo inteiro há muito tempo. Então, depois de sair de Cairo, cruzar todo o Egito, passando pelo canal de Suez, chego ao ponto alto da nossa viagem, que é conhecer Jerusalém, conhecer Israel como um todo, principalmente Jerusalém. E estar aqui nesse lugar é muito especial. O local onde Jesus orou, e está lá registrado em Mateus e Marcos também.